De volta. Então, meus queridos, lembrando que o Império Romano, né, teve uma atuação sobre a terra de violência, bastante agressividade, e esses chifres que estão na cabeça deles são reinos que saíram, né, originados desse mesmo reino. Lá está dizendo que na cabeça tem 10 chifres, que se representam 10 reinos. Então, não só esse chifre grande cresceu e se tornou uma grande potência aí, que representa um reino, né? Vão ficar 8, são 8 reinos. Então, esses 10 que estavam na cabeça antes de nascer o chifre, são 10 reinos que saíram do Império Romano. Se você for pesquisar historicamente, né, na Europa deu-se origem a 10 reinos que foram formados do Império Romano, tá? Que foram depois numa história mais na frente, né, talvez a história moderna, aconteceu aí essa evolução de reinos, né? Visigodos, né, anglo-saxões. Você pesquisa que você, para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar nesse detalhe, mas você procura saber que são 10 reinos que se formaram do Império Romano. E esse grande aí, esse chifre grande, cresceu depois, né? Depois desses reinos já estabelecidos, esse veio muito tempo depois. Então, vamos lá. Esses reis, com certeza, vai estar envolvido com a própria natureza do Império Romano. Então, toda a cultura envolvida nesses reinos, que está estabelecida nesse quarto animal, é tudo romano, grego-romano, grego-romano. São influências pagãs, né, da cultura grego-romana nesses animais e nesses chifres, que vão estabelecer seu domínio em cada região da Europa. Tá certo? E se a gente estudar agora um pouquinho, vamos avaliar. Bom, ele cresceu, o chifre cresceu, derrubou 3 reis. Né? E justamente no momento que ele estava crescendo. Quando ele estava crescendo, ele vai e derruba 3 reis. Eu associei essa situação com a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, que ali havia aquele combate, né, entre o grupo do Eixo e os aliados, os Estados Unidos não fazia parte dessa guerra, mas posteriormente ele entrou na guerra e ele foi, vamos dizer, o mocinho, né, aquele que definiu a guerra, destruindo a Alemanha, a Itália e o Japão, que era o grupo do Eixo. 3, exatamente 3. Se a gente perceber dentro de todos os países do mundo, a influência de certos reinos, né, na sociedade tem mais do que outros. Então a gente tem aí Espanha, Portugal, França, Alemanha, né, Japão. Hoje não vamos falar de China nem Rússia, porque a profecia está se referindo a outros reinos, não a esses exatamente. Mas eles podem estar incluídos. Nesses 10 chifres, China e Rússia podem estar incluídos nisso aí. A gente não sabe, porque a profecia não nos dá detalhes assim. Então a gente fica avaliando uma coisa da outra. É a necessidade de nós buscarmos conhecimento e estudar. Eu não estou afirmando que é Alemanha, Japão e Itália. Não estou afirmando, mas é uma dedução nossa. Porque quando os Estados Unidos ele vem para a Segunda Guerra Mundial, ele não era uma potência mundial. Ele não era a única potência mundial como é hoje. Ele exatamente estava crescendo como potência. E aí, até aquele momento, a Inglaterra era a grande potência mundial. A gente lembra da estátua, né? E os pés de barro e de ferro. Depois de Roma, quem passou a dominar o planeta foi a Inglaterra. A moeda era a libra, o idioma era o inglês britânico, né? E ele tinha alcançado no território mundial as suas colônias. Ou seja, a Índia era colônia deles, a China era colônia deles. Você vai para a América do Norte, os Estados Unidos era colônia. Você vai para a África, você encontra um monte de colônia da África. Tudo da Inglaterra. Né? Então, quando a gente sabe que esse império inglês, né,
tomou conta de um certo tempo, mas ela deu origem, como nós já deduzimos, né? É uma dedução, que é os Estados Unidos. Então, para nós, esse chifre que cresceu maior do que os outros e se torna mais poderoso, e é um chifre que vai estar no nosso período, porque é nesse período que esse chifre vai perseguir os santos, e nós estamos com revelações e esclarecimentos de que nós estamos no tempo do fim e que haverá perseguição aos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Yahweh e têm a fé em Yahushua HaMashiach. Está em Apocalipse 13, acredito que versículo 17, que serão perseguidos pela serpente. Então, o incômodo será esse, né? Então, esse chifre, na nossa concepção, é os Estados Unidos da América, que é o Império Romano. Já falei em outros vídeos, os prédios dos Estados Unidos, a democracia, né? A incentivo às Olimpíadas. Então, são muitas características que vieram do Império Romano, que estão no Império Inglês e no Império Americano. Aí os dois estão aliançados, como está lá os pés dizendo. Barro e ferro não se misturam, mas estavam juntos nos pés. Então, esse aí é um ponto que a gente precisa bater firme. Os Estados Unidos, como potência mundial, tá, não vai dar lugar a outra. Ele é o final. Como está lá, no dia desses reis, lá no capítulo 2 de Daniel. No dia desses reis, que reis? Os pés. O Eterno suscitará um reino que jamais será destruído, simbolizado pela pedra. Então, nós estamos nos dias finais. Não passará para outro. Os Estados Unidos e Inglaterra são esses dois reinos revelados em Daniel 2. Aqui, na profecia de Daniel 7, não se encontra uma referência dos dois reis juntos. Mas a gente sabe que entre esses 10 chifres, a Inglaterra está presente. Amém? Então vamos lá. Seguindo depois para fazer outro vídeo, perdão.